Mas agora a gente vai falar sobre um assunto importante que eu já vinha trazendo, né, antecipando para os nossos telespectadores que a gente ia estar falando, que é sobre o comportamento das pessoas, né, questões que afetam diretamente o emocional de muitas pessoas. E uma questão interessante que eu conversei com a psicóloga camaquense Isabela Garcia, que está aqui hoje para conversar conosco, ela falava sobre a tomada de decisões, né? Muitas vezes existem algumas questões que acabam impedindo a tomada de decisões, a gente acaba se retraindo. O medo, ele é bom em determinados momentos, mas quando passa de um determinado limite, aí começa a se ter um problema com essa pessoa, né, doutora? Seja muito bem-vinda aqui no programa, que venha mais vezes para conversar com os nossos telespectadores da sua TV. Obrigada, Gil, obrigada pelo convite. Falando um pouquinho, então, de emoções, né? Então, como tu disseste sobre o medo, assim como a raiva, como a tristeza, todas as nossas emoções, elas são importantes. E todas as nossas emoções, todos os nossos comportamentos, eles têm uma emoção por trás. Então, é entender que as emoções, elas são importantes, a gente precisa viver todas as emoções e não fugir, muitas vezes, das emoções e do desconforto, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa entender também como que o nosso sistema reage diante dessas emoções, né? Então, é entender o meu medo, por que eu estou sentindo medo, né? Todas as emoções têm uma importante função biológica, então o medo, ele está aí para nos proteger, e é uma das emoções que hoje eu vejo que mais aparece no consultório, né? Que é como lidar com esse medo, o que tem por trás desse medo, né? Então, o tempo todo a gente vive emoções, então compreender essas emoções para que a gente saiba gerenciar elas e tomar decisões mais assertivas, assim como ter comportamentos mais assertivos. Bom, como as emoções que nós sentimos diariamente podem provocar transtornos na nossa vida? A gente citou agora a questão da tomada de decisões, né? Mas existem outros aspectos que acabam sendo afetados também sobre isso, sobre essas questões emocionais. O que você mais tem visto sobre esse assunto? Inclusive, por conta dessa alta demanda, né? Então, eu desenvolvi alguns projetos, né? Por conta de comportamentos, porque a gente percebe hoje, dentro do consultório, da clínica, não são só as questões ligadas a transtornos, de fato, a um diagnóstico, de fato, mas também a comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mesmo que eu não tenha um diagnóstico, mas eu gostaria de ter comportamentos diferentes para tomar decisões mais assertivas na minha rotina, no meu trabalho, nas minhas relações, com a minha saúde, com a minha vida financeira, né? Então, é desenvolver tudo isso para que eu consiga ter esses comportamentos mais assertivos. E aí eu gosto muito de falar sobre alta performance, e aí que eu desenvolvi todos esses projetos, né? Porque a alta performance, ela é um estilo de vida de quem quer manifestar o seu alto potencial, né? E aqui a gente está falando de saúde financeira, de saúde física, de relações amorosas, relações com os filhos, com o trabalho, né? Então, todas essas emoções, quando a gente consegue trabalhar o autoconhecimento e desenvolver essas emoções, né, a gente consegue ter decisões que são mais assertivas, mas é muito particular. Cada ser humano é um ser humano único e a gente precisa entender como que as minhas emoções, elas agem no meu sistema, né? Então, o que está por trás do medo, né, o que está por trás de todas essas emoções e desenvolver isso. E no dia a dia, dentro desses projetos que eu desenvolvi, é a gente falar muitas vezes sobre organização, sobre rotina, sobre planejamento, sobre ter bons hábitos com o meu corpo, hábitos alimentares, falar sobre sono. Sono é um fator muito importante, as pessoas ainda subestimam o poder de uma boa noite de sono, mas isso impacta diretamente nas nossas emoções. Até mesmo quando a gente vai falar de transtorno de ansiedade ou alguns transtornos de personalidade, a gente ter um sono regulado e um sono ok, né, como a gente fala, isso acaba impactando muito. Então, mente e corpo é um sistema único, nós somos um todo, então quanto mais a gente gerencia isso, mais assertivo a gente consegue responder. Bom, você falou sobre a questão do sono e as pessoas acabam subestimando esse assunto, né? Não se discute sobre isso. Mas o sono é algo muito complexo. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu dormi a noite inteira, eu deitei às 10 da noite, acordei às 8 da manhã. Mas será que isso garante um sono perfeito? Será que não tinha nada te incomodando, te perturbando o teu sono? Daqui a pouco um som alto?
alguma luz dentro de casa, Exatamente. dentro do próprio quarto, algum equipamento eletrônico. Ou seja, o sono ele é algo muito mais complexo do que simplesmente deitar na cama e dormir. É, isso mesmo. E por as pessoas subestimarem muito, entendendo a importância de uma qualidade de sono, eu trabalho com os meus pacientes hoje porque eu vejo higiene do sono, protocolo de higiene do sono como um protocolo padrão ouro para muitos transtornos, mas até mesmo para quem não tem um diagnóstico, né, para o seu dia a dia. Então, um protocolo de higiene do sono tem várias coisas que a gente pode fazer que vai influenciar nas emoções, automaticamente nos comportamentos, que é desde eu despertar, é entender o meu ciclo circadiano, como a gente diz, né? No momento em que o meu corpo desperta de manhã, como que eu estou alimentando o meu corpo, entendendo que no momento em que ele desperta eu preciso fazer tudo o que eu puder fazer de rotina, né, para que de fato ele desperte. Então é o cafezinho de manhã, né, eu acender as luzes, abrir as janelas, eu despertar, eu receber luz natural pela manhã. E conforme o dia for passando, eu entender ali a partir das 4 da tarde, reduzir o consumo de cafeína, reduzir luzes, né? Se puder mais no final do dia. Depois das 18 horas, na verdade, a gente começa a comunicar ao nosso corpo que a gente já vai entrar num estado de relaxamento. Então, eu ter luzes mais fracas, eu cuidar comidas mais gordurosas, né? Os estímulos de tela, que hoje a gente usa muito, então cuidar os estímulos, filmes de ação, essas coisas mais que vai de fato estimular o meu cérebro, né? Mas aí eu começar a reduzir. Tudo isso vai impactar para que eu tenha um sono bacana, né? E a questão do café mesmo é muito interessante trazer, porque geralmente as pessoas dizem: ah, mas eu tomo café à noite e eu consigo dormir bem, né? Mas o café à noite, ele tem um dano neurológico a longo prazo muito grande, né? Então eu entender que de fato a cafeína ela está inibindo alguns dentro do nosso cérebro, né? A gente tem, eu quero usar uma linguagem, né, para o pessoal conseguir entender, mas ela inibe algumas questões que a gente precisa para ter uma qualidade de sono à noite, né? Eu consegui ter todas as fases do sono, então quando eu aplico o protocolo de sono, eu explico para os meus pacientes como é que funcionam todas as fases, né? O sono REM, o sono profundo, e a gente trabalha muito nisso por ser um componente assim, padrão ouro. E muitas vezes eu regulando o sono, eu estou regulando estresse, eu estou regulando ansiedade, eu estou regulando preocupações, vários outros fatores, né? Então, por isso que eu gosto de sempre de falar sobre o sono, porque realmente as pessoas ainda subestimam e ele tem dependendo do quanto que a gente cuide ou não cuide do nosso sono, tem um impacto muito grande na nossa vida. Bom, a psicologia é mais do que uma ciência, ela é uma arte, né? Porque você não está lidando com algo exato, né? Você está lidando com seres humanos e cada ser humano tem as suas particularidades. Mesmo assim, você conseguiu idealizar um projeto que consegue ser feito de forma coletiva. Exato. Eu desenvolvi, por conta da grande demanda do consultório, de pessoas que buscavam por conta de, eu gostaria de ter hábitos melhores, eu gostaria de procrastinar menos, né? Procrastinação, ela vem sempre, os pacientes trazem muito a questão da procrastinação, do sono, né, de rotina mesmo, né? Então eu gostaria de me organizar melhor, porque hoje eu vivo correndo, parece que eu não tenho mais todo o tempo que eu preciso para fazer tudo o que eu gostaria. Então, por conta dessa alta demanda, eu desenvolvi uma mentoria em grupo e tem uma mentoria particular também. Então a mentoria em grupo é a jornada Planeje e Realize, né, que vai estar acontecendo agora nos dias 16, 18 e 20 de outubro. Então, ele é uma jornada, é uma turma, né? É um mini curso, que eu digo de 3 noites, que eu trago ali 2 horas por noite de muito conteúdo, falando sobre procrastinação, metas, planejamento, sobre sonhos, sobre valores, né? A gente faz todo um planejamento semanal, eu dou todo esse suporte, não só durante as aulas, mas também, né, pelo WhatsApp ali. Então, essa é a mentoria em grupo, né? E depois tem uma mentoria individual, que ela de fato é bem mais particular, onde a gente vai estar desenvolvendo questões de alta performance, né? Quais são as rotinas que tu tem hoje, quais são as tuas metas de vida, os teus planejamentos, né? E claro que sempre a gente está trabalhando a questão das emoções, né? Porque de nada adianta eu ter todo um plano, toda uma estratégia, um plano de ação do que eu preciso fazer, se eu de fato não consigo lidar muito bem com as minhas emoções, né? Então a gente trabalha sempre junto, né? Eu gosto de falar que mente e corpo é um sistema único, então eu tenho que estar alinhado, né? E para que eu tenha uma vida em equilíbrio.
Quem quer participar dessas atividades, né, que hoje você veio falar, essas atividades em grupo que você está promovendo, como faz? Quais são as pessoas que podem fazer parte? Existe algum grupo específico ou é aberto para todo mundo? É aberto, né? Então, geralmente eu falo assim, não tem... Se tu busca o autodesenvolvimento, se tu busca desenvolvimento pessoal, se tu entende o quanto é importante a gente evoluir aspectos, né, de qualquer um desses que eu tenha dito, tanto de sono, de rotina, de organização, de planejamento, a jornada é para ti, né? Então, eu já tive alunos jovens, muito jovens, e já tive alunos idosos, né? Então, se tu entende que é importante tu tá nesse processo de evolução constante, a jornada é para ti, porque todos temos objetivos, todos temos uma rotina, todos temos hábitos, né? Então, tudo que a gente puder fazer para estar melhorando esses hábitos e essas rotinas são importantes, né? As inscrições para a jornada, tanto para a jornada como para a mentoria, são direto no meu Instagram. Então, eu trabalho muito ali com ele, né? O @IsabelaGarciaPsico. As inscrições são por ali também, ainda temos algumas vagas, mas é tudo por ali. Bom, as pessoas acabam participando aqui do nosso programa, conforme a gente sempre pede, né, que as pessoas participam, até para a gente entender um pouco melhor o que pensam as pessoas que assistem o nosso programa, através do nosso WhatsApp 992556365. Agora há pouco eu estava vendo aqui algumas mensagens e toda vez que a gente traz alguém ligado à psicologia, surge um tema que está muito em alta, que diz respeito a crises de ansiedade. Para nós, leigos, essa é uma palavra nova. Para nós é um termo novo, que não se discutia tanto antigamente. Mas é algo que realmente impacta principalmente na vida de adolescentes. Cada vez mais a gente vê adolescentes, né, falando sobre isso, mas também adultos. Existem adultos que falam, olha, eu tive todos os sintomas de uma crise de ansiedade, procurei uma orientação com um especialista. O que é essa crise de ansiedade? O que desencadeia uma crise de ansiedade no ser humano? É interessante ter trazido sobre isso, porque eu tenho alunos hoje na minha mentoria que buscaram a mentoria justamente por entender que as suas crises vinham por uma falta de autocuidado, né, de estresse, de sobrecarga de trabalho. Então a gente vê que isso acontece muito, né? Claro que pode ter N contextos diferentes que vão desenvolver e desencadear as crises de ansiedade, mas pensando muito nisso também e dentro, né, dos projetos que eu desenvolvi, os hábitos eles acabam ajudando muito, né, a questão da atividade física. Aí a gente falou do sono. Dentro do transtorno de ansiedade mesmo, a gente tem pessoas que têm muitas dificuldades com o sono, e aí é importante a questão da regulação emocional e também a regulação de medicação, muitas vezes, né? Mas a crise, por diferentes contextos, pode desencadear. É uma pergunta que às vezes eu abro caixinha lá, mas que ela é super ampla, é interessante entender a particularidade de cada pessoa, o contexto que ela está inserida, né, para saber como que realmente a gente vai manejar isso. Mas é muito importante a gente ter essa regulação emocional, que muitas vezes vem através dos hábitos, né? Então, eu sempre falo a importância de atividade física, a importância de dormir bem, a importância de se alimentar bem, né? Para que a gente não busque outras alternativas que muitas vezes acaba buscando, né? Por conta de todos esses sintomas. Bom, você falou sobre atividade física. Como a atividade física consegue mexer nas nossas emoções? Mais cedo você citou a questão das emoções, né, no nosso dia a dia, na tomada de decisões e tudo mais. Como a atividade física acaba influenciando também nas nossas emoções? Não só a atividade física, né, mas eu gosto muito de falar de dopamina, né? Dopamina é o hormônio é o quanto a gente busca, né, o prazer. Então, muitas vezes é a gente buscar prazer em atividades. Então eu falo atividade física, e atividade física abrange muitas coisas também, né? Mas os pacientes que eu tenho com transtorno de ansiedade hoje, existem algumas questões que são padrão ouro, né, dentro da ansiedade, e a atividade física ela é extremamente importante porque ela está estimulando o nosso neurônio muitas vezes a trabalhar de forma diferente, porque o nosso sistema ele busca o conforto, ele sempre vai buscar estar confortável, né? A famosa zona de conforto. Então, a gente tem que sair muitas vezes dessa zona para que a gente possa trabalhar em outras áreas neurológicas, né? Então, não só a atividade física, mas às vezes uma leitura, a caminhada, né? Então, buscar formas diferentes para que eu estimule o meu cérebro, né? Para que eu possa ter mais assertividade também dentro de algum tratamento mais direcionado para algum transtorno, enfim. Bom, sobre carga de trabalho. Há aquele ditado antigo que trabalho nunca faz mal, mas acredito que haja
alguns momentos em que o trabalho excessivo, uma jornada de trabalho excessiva, e aí a gente fala não somente daqueles que são contratados pelas empresas, o CLT, mas também aquelas pessoas que têm o trabalho informal, os MEIs, né, os microempreendedores, os prestadores de serviço, que muitas vezes não têm um horário correto para se alimentar, acabam levantando muito cedo para atender um determinado cliente e acaba não tendo tempo de uma alimentação adequada, acaba vivendo os problemas dos seus clientes também para tentar resolver e tudo mais. Às vezes não tem um horário para ir para casa, não tem um horário para terminar aquela jornada. Agora há pouco a doutora falou que depois das 18 horas o nosso organismo começa a se preparar para um período de descanso. Só que tem gente que acaba tendo um momento de descanso bem tarde da noite devido a uma carga excessiva de trabalho. Como lidar com esse tipo de situação? Bom, e aí a gente fala do dizer não, né? Do quanto é importante, porque, de fato, empreendedores buscam muito a psicoterapia hoje por conta desse excesso, né? Porque como o meu trabalho, ele depende de mim, eu preciso trabalhar para estar ganhando dinheiro, né? Falando uma linguagem bem como eles trazem para mim, então a autocobrança acaba sendo muito maior. Então eu não posso parar, eu preciso trabalhar até a noite, eu preciso, porque o CLT, né, muitas vezes acaba, não, o meu trabalho é ali, é das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 18 e eu consigo desligar, existe ainda menos cobrança, né, em alguns momentos, né. Mas o empreendedor tem muito essa questão, então isso também e aí é importante não só o saber dizer não, né, mas o se acolher, né, entender qual é o meu momento, até que horas eu vou trabalhar, e aí entra muito as questões de organização, de planejamento, é eu ter de fato um planejamento semanal, onde eu consiga fazer tudo o que eu gostaria, eu cuide da minha vida pessoal, mas eu defina qual é o meu horário de trabalho, qual é o tempo que eu estou dedicando para fazer uma atividade física. Então eu tenho que ter um momento de autocuidado também, né? Eu tenho que ter o tempo que eu trabalho, eu tenho que ter o tempo para os filhos, então eu tenho que ter a saúde, eu tenho que ter eu tenho que dar atenção para todas as áreas da minha vida. Então gerenciar esse tempo é muito importante e gerenciar esse tempo de trabalho também é muito importante. E para quem trabalha no CLT dentro de empresas, a gente sabe que também existe muito essa sobrecarga, muitas vezes por uma pressão interna, muitas vezes por uma pressão ou do chefe ou de algum colega ou algum colaborador, né? Mas aí também a importância de eu saber quais são os meus limites. A gente tem aí a síndrome de burnout, né, que é o esgotamento emocional dentro do ambiente de trabalho. Então é muito importante que eu entenda os meus limites e entenda as minhas emoções para que eu consiga falar não, né? Eu vou até ali, a partir dali já não é mais saudável para mim. Então eu já tive muitos pacientes que por conta, de fato, do trabalho, dessa sobrecarga, tanto no CLT como em empresários, né, empreendedores, para que de fato desenvolveram síndrome de burnout e outras questões emocionais por conta dessa sobrecarga, né? Nosso telespectador, o Renato, ele está mostrando o outro lado da questão também. Precisamos ter a nossa mente ocupada. Ele diz aqui que também não dá para a gente abandonar o trabalho de todas as formas. E aí, nisso, eu acabei lembrando de algumas questões que incentivam as pessoas que estão na terceira idade, né? Muitas vezes as pessoas acabam tendo o sonho de se aposentar. Não, o dia que eu me aposentar, eu vou parar com tudo, vou ficar só por casa, né? Enquanto vocês estão trabalhando, eu vou estar tomando um chimarrão na frente da casa ou vou estar passeando só lazer. Mas, na verdade, não é bem assim para algumas pessoas, né? Como a gente falou anteriormente, cada indivíduo age de uma maneira diferente. E às vezes, na terceira idade, é preciso achar uma ocupação, algo até para mostrar essa vida útil, né, da pessoa, que a pessoa ainda tem disponibilidade. Parar com tudo também não é uma boa solução. Exatamente. É o limite, né? É o limite tanto para mais como o limite para menos, né? Então, as pessoas que falam de ocupar a mente, então, sem dúvida, é muito importante. Eu sempre falo que o autoconhecimento, parece que é clichê falar de autoconhecimento, mas quando tu te conhece, quando tu entende quais são os teus limites, tu consegue entender até onde ir e onde não ir, né? E quando a gente fala da terceira idade, então eu tenho pacientes de terceira idade também, que são ativos, muitas vezes pessoas que durante toda uma vida foram muito ativos e de repente se aposentam e de fato não conseguem parar, estão sempre buscando, né, algo para fazer. Então a gente sabe, eu acompanho até alguns grupos aqui na cidade de Camaquã, né, de idosos que estão sempre em atividade, que de fato estão sempre buscando, até mesmo se reunir em grupos, né? Isso é muito rico. Tem pessoas que desenvolvem habilidades depois na terceira idade, né, que acabam ocupando ocupando a mente com o artesanato ou alguma coisa diferente, né?
Muitas vezes é os netos, é cuidar dos netos, mas de fato é estar ocupando essa mente, né? Claro que cada pessoa é muito única, é muito particular, tem pessoas que gostam que, não, de fato, eu já sou mais quietinha, eu já sou mais proativo, né? Então depende muito da personalidade de cada um, mas ocupar a mente sempre é importante dentro daquilo que faz sentido para ti, para o teu momento de vida atual, né? Bom, a gente já falou com outros profissionais da área médica que vieram aqui no nosso programa sobre a questão da alimentação, né? O quanto uma má alimentação prejudica a nossa vida, prejudica a nossa saúde. E a questão psicológica também acaba sendo prejudicada por uma má alimentação? Sem dúvida, né? A gente tem muitos livros, assim, que gosto de ler, de estudar bastante. Então a gente tem os alimentos que nos ajudam, não só na questão emocional, mas na questão mais cognitiva, que seria a nossa atenção, a nossa memória, né? A gente sabe que estudos comprovam que existe de fato alimentos que são melhores para a atenção, para a memória, para outras questões cognitivas, até mesmo para o sono, né? E que alimentos geralmente mais pesados, mais gordurosos, eles acabam muitas vezes para as questões cognitivas não nos ajudando muito, né? Mas tem a questão emocional, né? Então a gente tem muitas frutas, isso tem todo um estudo por trás, né? Entendendo que tem alimentos que são mais não só saudáveis, mas ricos em alguns componentes, né? Que vai nos ajudar a estar desenvolvendo, ajudando, porque muitas vezes a gente vê promessas que são fora da... Até ontem eu estava vendo numa reportagem do alimento milagroso para a ansiedade, né? Então isso de fato não existe. A gente sabe, para o transtorno de ansiedade, para sintomas de ansiedade, é a terapia cognitivo-comportamental, é psicoterapia. Muitas vezes aliado à medicação, mas a grande maioria nem precisando, né, da medicação, a não ser que seja uma questão mais severa. Mas para o transtorno de ansiedade mesmo, a gente tendo uma alimentação legal, uma atividade física e o processo psicoterapêutico aliado a isso, a gente consegue ter uma melhora incrível, né? Bom, eu queria te dizer que eu gostei muito do nosso bate-papo de hoje. Espero que a gente possa estar recebendo a psicóloga camaquense Isabela Garcia outras oportunidades, quem sabe sugerindo outros temas, né, para os nossos telespectadores, porque essa sua fala hoje eu tenho certeza que algumas pessoas colocaram o dedinho na consciência, né? E acabam pensando um pouco mais sobre isso. E às vezes alguns sintomas que a gente sente, que a gente acaba considerando naturais, através de um diálogo como esse, a gente acaba entendendo que não, só um pouquinho, acho que eu vou procurar a doutora, vou conversar um pouco mais com ela, vou tentar entender o que está acontecendo comigo e vou buscar ajuda. Exatamente. É importante a gente estar sempre... eu percebi isso muito pós-pandemia, pessoas que sempre falavam, né, não, porque eu nunca vou precisar do psicólogo, porque eu nunca vou... E de fato disseram, olha, eu me rendi a de fato ter um profissional que vai me ajudar, porque hoje eu não estou conseguindo gerenciar minhas emoções como eu gostaria, né? E não só por conta da questão da pandemia, mas por tantas coisas que vieram junto a isso, né? Então eu gosto sempre de falar da alta performance, porque quando a gente desenvolve outras áreas da nossa vida, quando a gente consegue ter hábitos mais saudáveis, muitas vezes a gente está prevenindo questões emocionais futuras. Então, não só tu reconhecer qual é o momento de procurar ajuda, mas reconhecer que eu já não estou tão legal, assim. Então, acho que eu preciso, talvez, olhar um pouquinho mais para mim e buscar outras alternativas. E muitas vezes é buscar o profissional para a gente junto conversar, entender qual é a demanda, qual é o contexto que tu vive e como a gente pode ter essa regulação emocional para que, de fato, tu possa ter uma vida em equilíbrio, né? Isabela, obrigado pela visita. Obrigada, espero que venha mais vezes participar do programa. Com certeza. Obrigada. Hoje a gente esteve conversando com a psicóloga camaquense Isabela Garcia, ela que atua aqui na cidade de Camaquã. Qual é o teu telefone de contato, o endereço, né, onde as pessoas podem conversar contigo? Se tiver algum WhatsApp também, porque às vezes a pessoa está trabalhando, né? Então através do WhatsApp consegue tirar uma dúvida, agendar algum horário. Sim, eu fico à disposição também. Então é o 51997722808. O meu consultório fica na Rua José Bonifácio, 221, na Vila Nova, né? E o meu trabalho, ele é muito ali no Instagram, então por ali eu estou sempre buscando trazer conteúdo, trazer informação. Tenho muito contato com o público por ali também. Fico à disposição, o @Isabela Garcia Psico. Então todas as redes ali, tá tudo ali para entrar em contato comigo.